Salve, salve, minha gente querida, graça e paz, meu povo amado, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo na nossa live Sem Fronteiras, uma live missionária, uma live onde nós conversamos com missionários. Então é bom poder estar com vocês e poder aprender com vocês a respeito de alguns missionários. Hoje nós conversaremos com o pastor Estevão e sua esposa Glória Black. Eles têm um ministério de traduzir a Bíblia, trabalham na tradução da Bíblia para Libras, né, para surdos. Então vamos ter a presença deles daqui a pouco aqui. Então, só aguardando eles chegarem, aguardando o pessoal também aparecer. Aqui o primeiro a entrar foi o filhão, né? O Ilan Black já tá aí. Muito bem. Alexandre. E o pessoal vai aparecendo. Daqui a pouco aparece o pastor Estevão. Pastor Felipe, boa tarde. Carla Bastos, tudo bem com vocês? Aline Bittencourt, um abraço. Então vocês estão entrando, vão aguardar, daqui a pouco entra o pastor Estevão e a Glória, eles vão aparecer juntos na nossa conversa e vamos conversar um pouco. Eles vão nos contar sobre o ministério deles hoje, que é tradução da Bíblia para Libras, né? Para os nossos irmãos aí que têm deficiência auditiva. Então vamos falar com eles daqui a pouco, está bem? Vamos aguardar eles entrarem aqui. Eles devem estar chegando por aí. Acabei de fazer um teste com eles no meu perfil pessoal e estava correndo tudo bem. Então vamos aguardar aqui. Muito bom. É bom poder ver vocês aqui, porque vocês são aí um ponto de contato dos missionários com as suas igrejas, né? Para eles poderem se apresentarem, falar do ministério deles. Então é muito bom ver vocês todos aqui. Vamos lá, olha quem que entrou, olha só que coisa linda que entrou. Minha esposa, Lilian, não está aqui agora comigo. Como é que vai fazer, hein? Vou ter que anotar tudo sozinho. Entrando. Aguardando eles chegarem. Eles entraram, já estão aí, olha aí. Salve, salve, Esteve Glória! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão bem, né? Graças a Deus, estamos tudo bem. Superando, aumentando um pouquinho a expectativa de dependência de Deus em tudo, né? Mas estamos lá, mesmo diante das dificuldades, a gente continua prosseguindo, né? Pois é. E eu nem percebi que nós teríamos uma tradutora hoje, né? Rapaz, pois é. Porque as pessoas escutam tanto a gente falar sobre surdos, contar a história de surdos, sobre o Ministério de Tradução da Bíblia, e as pessoas esquecem de olhar para a Glória como intérprete, É verdade. né? É verdade. A gente olha como tradutor e esquece como intérprete, né? Isso, Eu tô aqui agora, exatamente. eu tô aqui meio de lado com vocês, porque eu vou mandar uma mensagem agora pro meu primo, que é surdo. Então, aproveita aí o pessoal que está entrando, manda, compartilha, Faz isso, faça a mesma coisa. Se você conhece alguém que é surdo, já que fizemos. pode entrar. Hã? Como é que Já é? fizemos, já mandamos para os surdos nossos conhecidos, todos já Que estão sabendo. ótimo. Fico feliz. Então mande esse link, né? Estou colocando aqui agora para o meu primo, Ensino Bíblico Sem Fronteiras. E veja mesmo, não é ouça não, né? E veja. Veja. Uma transmissão sobre a tradução da Bíblia para Libras. Libras? Vamos. Porque É Libra ou Libras? Libras, né? Libras. Libras.
Porque, de certa Tá forma, é certo. incoerente você falar sobre tradução da Bíblia para Libras, que é uma língua destinada aos surdos, e você não ter a língua deles, né? Eles não participarem, quer dizer, como se fosse Pois é, uma exclusão do processo, né? A gente não é pode verdade, fazer né? isso, né? Já É, fica a não pode. dica aqui. É verdade. E eu tô me sentindo aqui um bobo nesse aspecto que eu deveria ter avisado meu primo, mas de qualquer maneira eu vou mandar o link dessa nossa conversa para ele depois, se por acaso ele não entrar. Bom, ele já leu. Vamos ver se ele vai entrar. Né? Eu não sei nem se ele tem Instagram. Ele mora no interior de Minas Gerais. Não sei como é que ele está lidando com as tecnologias agora. Mas tá bem. Uhum. Bom demais poder ter vocês aqui, a gente poder conversar. Eu acho que nesse aspecto, quando tem tradução, a gente tem que falar um pouco mais devagar ou não? Normal. Toca Normal. normal, né? Normal, Muito é. bom, muito bom. Tá bom, depois você vai me Então, falando aí se entrou alguma dessas pessoas o que você surdo entende. convidou. Também não precisa gritar. Como é que é? Estou falando, não precisa falar devagar com o surdo. Também não precisa gritar. É verdade, é verdade. Meu Né? pai, que era surdo, sofria com isso. Ó, Ele ia pra no você médico, o sabe. médico virava para ele assim: o senhor tem o quê? Aí quando ele reclamava que não ouvia, aí ele gritava: o que que o senhor tem? E ele era surdo pouquinho. Estevão e Glória, como é que vocês foram parar aí? Conta um pouquinho pra gente, rapidinho, da sequência ministerial de vocês, por onde vocês passaram e como vocês chegaram nesse ministério. Então, na verdade, o nosso Ministério com Surdos ele é antigo, né? As pessoas pensam que nós estamos chegando agora nesse contexto. Mas Glória É já tem mesmo? mais de 15 anos de praia, envolvida com o trabalho com surdos, né? Toda a área pedagógica dela, toda a parte de acadêmica dela foi voltada com projetos, trabalhos, TCC, pesquisas para surdos, né? E durante o tempo que nós passamos em Guiné-Bissau, o trabalho de tradução de histórias bíblicas para os surdos da Guiné-Bissau também foi executado lá. Então, isso não é novo para a gente, Ah, talvez seja novo para as então, pessoas, né? então peraí, quando vocês foram para Guiné-Bissau, vocês foram trabalhar também com tradução para surdos? Sim, aham. Ah, eu não sabia, olha só. Então, todo o ministério nosso, desde quando Deus nos chamou, foi envolvimento com o trabalho de tradução da Bíblia. Então, nós temos mais de 25 anos de chamado e todo esse envolvimento nosso sempre foi apoiando o trabalho de tradução da Bíblia. Fizemos isso com a Missão Além, fomos membros por muitos anos, depois com a Wycliffe Bible Translator, e aqui vale Sim, esclarecer sobre essa divisão, né? Existe a Wycliffe Bible Translator, que é a do Tio Khan, é uma instituição que tem aí já há muitos anos, está sim. vinculada aí com a CIL, trabalha com tradução da Bíblia, né? Então, nós fomos também como representantes deles para a Guiné-Bissau, fomos líderes de projeto lá de uma equipe, tínhamos 12 equipes de tradução lá, fazendo o trabalho. Né? Foi um tempo muito abençoado, e dentre essas equipes, Glória fazia parte da equipe de tradução para a língua de sinais de Guiné-Bissau. Né? E depois de lá, quando terminou o nosso tempo, depois de 22 anos, Deus nos trouxe de volta para o Brasil, ficamos naquela expectativa do que fazer, agora vamos aposentar. Foi um pensamento completamente errado nesse sentido. Deus puxou a orelha da gente porque pensamos errado. E aí nós fomos para Montes Claros depois disso. Passamos 2 anos lecionando na escola, junto da missão Uhum. WEC, né, que é o MTC, Seminário Latino-Americano, que foi uma escola que nos formou lá atrás, né? Então voltamos lá como professores, dando apoio. Eu muito mais na área de projetos, porque minha área de atuação é gestão de projetos, né? Olha, E que depois acabou de disso, entrar Felipe Areias, é o meu primo. ah, joia, que Fiquei bom. feliz. Então,
E aí nós, de lá, depois que terminou esses 2 tempos de trabalho voluntário, desse contexto de seminário acadêmico, nós vimos a necessidade de melhorar um pouquinho e fomos fazer o mestrado, estamos mestrando no SEM, e acredito que ano que vem a gente já está terminando, né? E aí foi nesse período lá do SEM, é a sua pergunta, né, que eu vou objetivar agora na resposta, que nós Sim? vimos a necessidade de não permanecer lá em Viçosa, porque nós estávamos morando lá. Houve uma alteração no calendário, então ia se estender muito mais do que 2 anos o nosso mestrado. Então nós não poderíamos continuar lá. E perguntamos para Deus o que iríamos fazer. E aí foi quando então surgiu esse contato com o projeto, porque nós já conhecíamos esse projeto, né? No início desse projeto, a CIL, trabalhando, apoiando, foi o que ajudou a startar esse projeto de tradução, isso lá em 2005, 2006. Então, a Glória já conhecia, nós já conhecíamos o pessoal, e nós só dissemos a eles assim, olha, nós estamos disponíveis para ajudar. Isso foi o suficiente para eles jogarem a corrente no nosso pescoço e trazer para cá, para Curitiba. Então, hoje nós estamos em Curitiba, né, envolvidos no projeto de tradução, apoiando o Instituto de Expressão Surda, que trabalha com a tradução da Bíblia desde 2007. A sua, a sua internet tá um pouquinho devagar. Ah. Travou a sua imagem, travou. É assim, né? A gente faz o teste antes, mas na hora H. É, eu volto da Só onde? vocês começam. Sobre o material para crianças. Isso, então. É um material que o IES produz em parceria com a Sociedade Bíblica, né? Então já Certo. são, 30, o projeto são de 32 histórias, 16 já estão prontas. Dessas 16, nós temos já 8, 2, 4, 6, 8 histórias já disponíveis no site da Sociedade Bíblica, né? Você consegue adquirir esse Que material bom. lá, traduzido, né? Eu fico curioso. Você tem como abrir o material e segurar um pouquinho na frente assim para a gente ver? Sim. Então aqui é a revista. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Não, pode aproximar. Isso. Aí. Porque a imagem tá um pouco distorcida, mas dá para a gente ver. E no Instagram, isso. Também Aventuras da Né? Bíblia. E no Instagram fica invertido. Como é que é dentro o material? Então, nós temos as histórias escritas. Pode aproximar. Chega bem pertinho. Chega bem perto da câmera. Tá, a ilustração. E no caso da escrita normal. Isso. Detalhe. Vem um DVD. Com as histórias em Libras. Um DVD com a pessoa usando Libras, contando a história em Um Libras. tradutor, né? Muito joia. E é sempre surdo. Vale informar aqui que é sempre surdo. O surdo ele vai conseguir interpretar muito mais quando é um falante nativo. Nós não podemos tomar o lugar do surdo. Nós temos que apoiar o surdo para que ele faça o trabalho. O Então, EES, Uhum. toda a equipe de tradução são surdos. A Glória, como facilitadora do processo de tradução, ela apoia o trabalho que o surdo está fazendo. Ela e a Lois, que é uma outra também, a facilitadora de tradução, que aí tem um conhecimento acadêmico, conhecimento teológico, que apoiam o trabalho do surdo. Depois que essas histórias estão trabalhadas, avaliadas, essas histórias vão para o consultor exegético.
é avaliado e depois, então, liberado. Para quê? Para fazer uma filmagem rascunho. Essa filmagem rascunho vai para uma comunidade surda. A comunidade surda avalia e diz, tá bom, não tá, tá ruim, não, precisa ajustar. Aí volta para a correção. Essa correção é submetida novamente ao consultor exegético para ver se não mudou a transparência daquilo que a Bíblia diz. Uma vez aprovado, então a gente encaminha essa parte para a SBB, ela faz só a finalização da edição e produz no DVD juntamente com as histórias. Muito, muito bom. Essa comunidade, esse grupo de surdos que vão fazer a avaliação, eles são todos cristãos, conhecem o texto bíblico, conhecem a história bíblica que eles estão avaliando? Pode ser, mas não é o aconselhável. O aconselhável é alguém de fora. Por quê? Porque vai dizer o que está entendendo. Certo. Uhum. Então, é a comunidade surda em geral. Né? Esse é o ideal. Quando a gente consegue esse grupo, melhor ainda. A gente, olha, nós temos uma história aqui, vocês querem dizer o que vocês entendem dessa história? Porque o feedback fica mais autônomo. Porque essa não é uma história contada só para crentes, para crianças, né? E aí vem essa questão. Também para crianças que não são crentes. Então, é um trabalho de... ele é duplo, né? Nesse sentido. Eu imagino que para traduzir para Libras é como a tradução de qualquer outro idioma que nós não usamos, que não é simplesmente você traduzir uma palavra, você traduz conceitos, você traduz aquilo que passa na cabeça da pessoa, não é? Porque às vezes a maneira da gente falar não é a maneira que ela entende na língua dela. E eu tenho percebido, visto algumas traduções em alguns cultos que a gente vai, que a gente percebe pela tradução em Libras que a pessoa não está traduzindo literalmente o que está sendo falado, mas traduzindo um conceito. É isso mesmo? Isso mesmo. A tradução, eu diria, a interpretação no culto, ela se aproxima muito daquilo que a gente chama de uma tradução, vou colocar entre aspas isso aqui, porque é minha fala, né? Uma produção com influência do português. Porque a estrutura gramatical da língua em Libras, ela é diferente. Libras é uma língua, então ela tem toda a sua estrutura como qualquer outra língua. E muitas vezes o intérprete, na importante tarefa de comunicar, ele tem mais o entendimento do conhecimento, do sinal e daquilo que é, do que propriamente da sequência, quer dizer, principalmente na questão em que você fala o que vem primeiro, o verbo, depois o substantivo. Essa estrutura, ela às vezes é falha. Né? Então, casa vou, eu não vou para casa. Casa vou seria isso, né? Isso. Então, só para entender a grosso modo. Então, quando o intérprete tem conhecimento da língua, da estrutura, ele estudou a língua, ele consegue comunicar dentro daquilo que o surdo vai conseguir compreender. É muito importante isso também. No caso como do meu primo, o Felipe, eu troco algumas mensagens com ele escrito. E dá para perceber nas respostas dele que realmente essa estrutura é bem diferente. Né? Por exemplo, quando eu falei para ele agora aqui, que nós teríamos esta live, ele respondeu assim, mas não ter internet na roça, e eu estou roça. Quer dizer, é diferente do português, né? Corta-se muito pronome, né? Aí depois ele diz, eu não sabia e antes você avisou. Quer dizer, ele quer dizer que eu não avisei. Ele me deu uma bronca aqui. Então, essa é uma prova desse processo de comunicação, né? Então, certamente, agora está sinalizando aqui, e a comunicação que ela está fazendo é diferente da nossa. O surdo está entendendo, mas ela não está sendo uma tradução aqui literal do português. Ela está fazendo a tradução em Libras. Não está se pegando às palavras, né? Não. Por isso que muitas vezes
na interpretação do culto ou de qualquer outro momento, o intérprete dá um tempo porque ele precisa entender o contexto do que está sendo falado para depois comunicar. Precisa ouvir a segunda frase para poder saber se cabe com aquela primeira frase ou inverter, né? Isso. Uhum. Qual é a grandeza do mundo de surdos no Brasil hoje? Do Brasil de Universo? surdos. Universo, Então, nós temos uma estatística de 2010 que fala que ela apresenta, né, a comunidade surda com mais de 9,7 milhões de surdos. Eu estou falando de 2010, uma estatística do IBGE. É lógico que isso. Então a gente pode considerar vamos considerar 10 milhões de surdos. Só que quando eles classificam isso, eles classificam o surdo de uma forma geral. Só que existem níveis de surdez. Uhum. Então, dentro desses 10 milhões de surdos, existe uma variação um pouco mais detalhada com relação ao nível de surdez. Mas, independente disso, a língua desses surdos, com um nível de surdez X ou Y, é Libras. Né? E a dificuldade que a gente encontra hoje, muitas vezes, é que a comunidade surda tem determinados grupos que só são alfabetizados em Libras a partir dos 10 anos, 12 anos. Eu conheço histórias de surdos que foram alfabetizados com 18 anos, 20 anos. Nós recebemos um contato. Comunicava por gestos, mas não é a língua. Tem uma pessoa que fez contato com a gente lá na Bahia, agora, no interior da Bahia, que ela foi alfabetizada depois que viu uma igreja em que tinha o culto interpretado. E ela achou interessante aquilo. Então ela começou a participar, a entender, e começou o processo de alfabetização dela já adulta, em Libras. E no culto? Exatamente. Quer dizer, lógico que ela foi alfabetizada, não no culto, mas ela foi alfabetizada em Libras depois que viu que tinha alguém que poderia comunicar com ela na língua dela. Uhum. Eu estou falando de uma cidade da Bahia. Procurou informação. Né? Exatamente. Isso é um problema que a gente enfrenta, muito grave, porque esquecem, tem todo esse processo de inclusão, eu não estou dizendo que sou contra isso, pelo contrário, mas o surdo, a primeira língua que ele precisa aprender é Libras, para depois ele aprender as outras línguas. Nós, em determinado momento, estamos querendo inverter esse valor, ensinar o português para ele, para depois ele aprender Libras. Sendo que o português não é a língua dele. Primeiro, para depois aprender o português. É um pouco mais difícil esse processo, né? Tá certo. Já tem uma pergunta aqui, eu vou fazer direto aqui, Lilian, que eu acho que foi a primeira que apareceu, né? Qual a principal ou quais as principais características da cultura surda? Muito boa pergunta, né? Nós muitas vezes olhamos para o surdo e achamos que ele é uma pessoa isolada, né, do mundo, do universo, havia muita discriminação. Se a gente for olhar a história da cultura surda, nós vamos ver isso. Mas a principal característica da cultura surda que eu destacaria é que eles vivem em comunidade, eles vivem em grupo. Relacionamento para eles é uma coisa que é muito difícil você ver um surdo isolado. Ele tem sempre contato com o surdo, ele precisa desse círculo de amizade. Então, eu diria que eu destaco sempre essa característica, porque isso envolve relacionamento. E quando a gente pensa em chegar perto desse grupo, você tem que ter exatamente esse relacionamento. E isso também você nunca encontra um surdo sozinho. Em Goiânia, cruzei já com grupos em ônibus. Em Minas, quando eu morava, também eles sempre andando em grupos, vão passear juntos, vão para a igreja juntos, eles sempre estão juntos, né? Na praça. Então, essa é a principal característica. Isso facilita muito quando a gente vai pensar na evangelização desse grupo. Porque quando você não atinge um só. Você atinge o grupo, porque ele está inserido. Quando você alcança um, e aí vem a questão dessa abordagem, da forma como conduzir isso, como tratar isso. E surdo, ele é alegre, ele é brincalhão, ele é uma pessoa muito, muito, muito extrovertida por natureza, né?
E isso ajuda Verdade. mais ainda. O surdo gosta de ver que você está querendo aprender a língua dele. Às vezes a gente fica retraído, né? De não chegar e se aproximar do surdo. Não, eu não vou conseguir comunicar. Chega perto, vai lá, conversa com ele. Olha, eu quero aprender a sua. É muito raro você encontrar uma personalidade mais fechada que vai recusar isso, que vai distanciar. É lógico, a comunicação vai começar um pouco mais lenta, vai ter gesto, vai ter leitura labial, né? Vai ter mímica, mas dá para comunicar, dá para falar, porque eles são, eu diria que, talentosos na paciência de ensinar. É uma das outras características que eu faria essa Ah, abordagem. tá certo, interessante. Quando eu estava morando em Cesarina, aqui no interior de Goiás, ah, nós tínhamos um grupo de surdos na cidade, tem um grupo de surdos lá, que a Igreja Assembleia de Deus estava bem mais adiante nesse processo de alcançá-los, tinha tradução, é muito bom o trabalho deles. E um grupo deles eram parentes de gente da nossa igreja. Então, quando Certo. a gente se encontrava, eles faziam questão de quebrar essa resistência. Eles vinham ao encontro da gente. Né? Eu fui Exatamente. abordado várias vezes, né? E falarem para mim, falarem, né? Mostrarem para mim como que se cumprimentava com a paz do Senhor, né? Então, eles tinham Aham. aquela paciência de falar para você esperar e eles explicarem o que eles queriam dizer e aí falavam, mostravam os sinais, né? Então eu Exatamente. achava interessante que eles sabem que a gente tem essa resistência, tem um medo de se aproximar, tem um medo de enfrentar essa diferença, e eles ajudam a quebrar isso. Né? A gente É, tem que estar aberto. é verdade. O meu primo, esse que mora em Minas, ele é um exemplo dessa característica deles de andarem em grupo. Então, sempre quando eles vão numa cidade maior, que é Pouso Alegre, eles vão em grupo, ou eles se encontram lá. E ele começou um trabalho de pregar o evangelho na praça, para os surdos. Só que Olha. ele arrumou um tradutor para poder falar em português. Aham. Então ele pregava para os surdos e ao mesmo tempo estava pregando para o ouvinte. Aham. Olha só. Né? Então, muito interessante essa maneira dele fazer. Eu até preciso saber dele como é que anda esse ministério dele. Olha, tem Projeto. uma outra pergunta aqui. Como uma igreja pode iniciar um ministério com os surdos? Bom, o principal é a língua. Então precisa de alguém que possa fazer a comunicação, que tenha contato para poder comunicar. Tem muitas igrejas, e a gente tem exemplos disso, que elas começam o ministério sem ter surdo. E aí alguém está ensinando Libras e eles estão desenvolvendo isso. É importante começar, porque sem a língua você não comunica. Trabalhar isso dentro da própria igreja. Porque quando essa Tá certo. Quer... Uhum. que vai comunicar, uma É verdade. Quer dizer, ah,
Quer dizer, aham, tá certo. Quer dizer, além da pessoa ser um intérprete de Libras, tem que ser crente de verdade, né? Isso. Uma Aham. pessoa comprometida com o ministério, não de tradução, mas com o ministério de discipulado dos surdos. Porque a tradução é apenas um caminho do Isso. discipulado, tá certo? Ela vai ter que acompanhar essas pessoas, conviver com elas. Uma coisa interessante que eu estou pensando aqui, com essa característica maior deles de andarem em grupos, se na minha igreja eu começo um trabalho de tradução, mesmo não tendo surdos, a hora que um deles ficar sabendo, vão vir em grupo, né? Eles virão em Exatamente. grupo. Não estão falando de um Aham. grupo grande, mas pelo menos um pequeno grupo eles vão aparecer, porque não vão Isso. sozinhos. Muito Uhum. bem. Mais uma pergunta aqui. Para vocês, na perspectiva de vocês, ainda há preconceito ou resistência com os surdos nas igrejas? Olha, eu diria que depois desse evento Michele Bolsonaro, isso diminuiu bastante, né? Por quê? É Não verdade. só na perspectiva do intérprete, mas como na perspectiva olhando pelo aspecto social do Brasil, a parte sociológica, vamos assim dizer, há uma abrangência muito grande. Então isso quebrou, foi uma quebra de paradigma. Eu acho que isso é um marco na história do Brasil. É. A Michelle Sem contar que Bolsonaro, sem contar exatamente, que a Michelle Bolsonaro se apresenta como crente, né? Como evangélica. Então, isso exatamente. ajuda Então, também, né? ajuda muito, né? Então, eu vejo que hoje não existe tanto como já foi no passado. Existe uma abertura maior. Só que o problema é assim: olha, você vai receber uma visita na sua casa. Ah, tá bom. Quantas pessoas vão vir? Ah, vão vir 5 pessoas. Aí você prepara para receber 5 pessoas. De repente, chega a 100 pessoas na sua casa. Então, a igreja brasileira não estava preparada para esse avalanche que é hoje os surdos. Tudo bem. Eu converso com colegas que falam assim, mas espera aí, não, mas tem essa quantidade toda de gente, e eu vou considerar aqui também, sempre citando a estatística do IBGE, e a avaliação que se tem é de em torno de 1,5% de surdo desses 9,7 milhões, já considerando aquela classificação de ouvintes que nós dissemos aqui inicialmente. Então, quer dizer, mas você trabalha esse 1,5% de crente, olha o quanto que precisa fazer. Então, É nós, como verdade. igreja, não estávamos preparados para receber 100 convidados, a exemplo do que eu fiz aqui como analogia, né? Aí eu vou fazer uma consideração eclesiológica aqui, né, em relação à igreja, como que a igreja ela anda em passos lentos demais, né? A igreja ela anda atrás das coisas ao invés dela antecipar as coisas, né? Se a igreja tivesse percebido esse universo de surdos e dado atenção, ela não seria pega de surpresa. Ela veria como um avivamento de Deus, não é? E Exatamente. de repente aquilo que pode ser um avivamento de Deus para esse universo surdo se torna para a igreja um problema, porque ela não sabe como lidar com isso. Então, Eu quer diria dizer, ainda que, é muito melhor que o pastor acorde logo para isso e crie logo o ministério da sua igreja, né? com Incentive as certeza, pessoas a aprenderem Libras. exatamente. Isso é uma realidade, não temos para onde fugir disso. Considerando, mais uma consideração, que Libras foi reconhecida como a segunda língua. Ela não é a segunda língua oficial. A gente precisa fazer essa divisão, né? A língua Aham. oficial do Brasil é o português, mas Libra foi reconhecida como a segunda língua do Brasil. Olha só, hein? Então, isso é uma realidade. A gente não tem como fugir disso. Não tem como voltar atrás a respeito disso. E aí, só voltando à sua consideração, me permite uma fala sobre ela, ou dela, né? É que a igreja ela perdeu a perspectiva missiológica. A igreja hoje senta no trono da Concordo. teologia e deixou a cadeira da missiologia de lado.
Eu acho que a É igreja por isso que nós não... perdeu a visão missiológica e como é que fala das últimas coisas? Escatológica, né? E escatológica Patológico. também. Uhum. É. Só considerando essas duas partes, porque hoje se trabalha muito mais a teologia, e eu levo isso até para dentro dos seminários, porque são poucos os seminários que fazem uma abordagem missiológica na sua essência, e aí o obreiro que sai de lá, ele sai com preparo teológico. Como é que ele vai encarar o aspecto missiológico se ele não foi treinado e não foi preparado para isso, né? Sendo Isso que é a leva missão uma da outra igreja, né? perspectiva, outro entendimento. Mas e como é que vão ser os surdos? Os surdos vão ficar sempre dependentes de nós, ouvintes? Graças a Deus já temos pastores surdos, obreiros surdos, mas precisa olhar para eles e os seminários precisam abrir o olho nesse sentido, né, de que essa demanda cai dentro do seminário. Uma pergunta, já tem pastores surdos, então, Isso. ótimo por isso, né? Isso quer dizer Uhum. que eles atendem uma igreja apenas de surdos? É. Não assim. Normalmente Ou, tem ou, ou, igrejas ah, que ou ele têm é um um pastor ministério com... auxiliar? Não. Tem igrejas que têm um ministério com surdos. Então, a igreja com ministério com surdos, se ela tem um pastor surdo, esse pastor vai ser o pastor dos surdos. Mas eles estão inseridos no contexto da igreja. Sim, Não é questão de separar, de excluir. Pelo contrário, você agrupa isso na língua dele. É como se você tivesse um grupo de alemães dentro da sua igreja e esse grupo vai se reunir na língua deles, vão conversar. A mesma coisa seria os surdos. Então, se eu tenho aí um pastor de surdos, e a gente conhece várias igrejas que são pastores surdos, eles, então, são responsáveis pelo pastoreio desses surdos. Muito bem, Né? muito bem, Então, entendi. precisamos de seminários que abram as portas para formar pastores surdos, além dos que já existem. Eu e a Lilian estamos bem ligados na área educacional, a gente está sempre observando aspectos educacionais, principalmente quando envolve igreja, porque infelizmente esse é um aspecto histórico que a igreja também perdeu no passar do tempo aí, de que as igrejas no passado começavam com escolas muitas vezes. Antes de ter igreja tinha escola, né? Isso. E as igrejas perderam isso no decorrer do tempo. Hoje são poucas igrejas que têm uma escola. Mas é interessante que uma boa parte dessas escolas que são ligadas a uma igreja, a gente tem visto Libras sendo ensinado na escola. Eu não sei se passa a ser uma exigência, é uma exigência do MEC, passou a ser uma exigência do MEC, que as escolas, principalmente qualquer escola. Então, a Lília está falando que hoje qualquer escola tem que ter. Né? Isso. Dá uma noção de Libras e também vai despertando os alunos para aprenderem. Por essa questão que é considerada a segunda língua do país. Uhum. As escolas são obrigadas a ter intérpretes, né? E também e normalmente na aprendizagem de Libras, que são a forma base nas faculdades, por exemplo, os professores no nível acadêmico, a licenciatura, todo o curso de licenciatura tem também a disciplina de Libras. É uma exigência. Muito bom, muito bom. O professor O meu primo estudou em escola normal, sempre com um tradutor junto. Fez o curso técnico, formou-se em eletrônica e agora está fazendo faculdade, sempre acompanhado de um tradutor, que a escola é obrigada a fornecer, a disponibilizar para ele. E acaba sendo mais do que um tradutor, é o que você falou, é bem interessante, que o professor, essa pessoa que está traduzindo para ele, torna-se amigo dele, relaciona-se com ele, é algo muito maior do que simplesmente um professor auxiliar. Exatamente. Uhum. Muito bom. Muito bom mesmo. Conta pra gente aí alguma história interessante, que talvez vocês tenham rido um pouco nesse universo de tradução que vocês estão envolvidos há tantos anos. Bom, eu vou contar duas histórias.
A primeira é um pouco engraçada, porque está relacionado a sinais. Eu estou no processo de aprendizagem, eu não sou tão especialista quanto o Glória, né? Não tenho esse entendimento todo da língua. Mas é muito engraçado, porque às vezes eu não tenho vergonha de sinalizar, né? Então, eu vou, com a nossa equipe de tradução, os surdos, ou dentro que a gente está, eu vou entrando, vou falando, quer dizer, vou sinalizando e tal. Daqui a pouco o povo vira o rosto, faz assim, ó, sai de lá. Quer dizer, eu estou fazendo coisa que não tem nada a ver, às vezes fazendo sinal feio, sinalizando coisas absurdas assim, que não cabe aqui, né? Mas isso acontece como qualquer língua, né? Então, isso são uma das coisas que... Eu sempre levo na esportiva isso. E eu até dou essa dica, a gente não tem vergonha, porque os surdos eles são amáveis demais. Amáveis, muito amáveis para poder ensinar. Então, mesmo quando a gente erra, eles fazem questão de corrigir e dizer, olha, não é assim, é assim. Então, isso dá bastante É verdade. liberdade. Uma história que marcou muita gente, eu volto um pouquinho lá em Guiné-Bissau, durante todo o trabalho que foi feito, a Glória tinha a equipe dela de tradução lá, né? Nessa equipe, quando a gente fazia os testes, como você perguntou, tinham pessoas que não eram crentes, né? Tinham muito poucos crentes lá em Guiné-Bissau. O evangelho ainda não estava nada para os surdos, praticamente nada, nunca, não teve nada, né? E aí, o trabalho que ela fazia e contemplar a história, quer dizer, olhar a história e ver o que estavam entendendo. Isso era rotineiro. Um muçulmano se apresentou para poder fazer olhar essa história. A coisa foi acontecendo, acontecendo, e ele continuou Ele lá. era surdo? Ele era surdo, muçulmano, mas era surdo. Uhum. E aí ele perguntou a Glória se podia participar da equipe, porque ele queria ver como é que a coisa acontecia. Resumindo, ele ficou lá na equipe durante o tempo e começou a ajudar o trabalho. Então, nós tínhamos na equipe de tradução um muçulmano. Bom, com todo cuidado, com todo respeito. E ele começou naquilo ali. Bom, as coisas se findaram, nós viemos embora e tal. E quando foi agora, há um ano e meio atrás, nós encontramos com uma missionária. Ela veio ao encontro da gente, abraçou, vocês que são, esteve Glória, Glória, abraçou Glória e tal. Nossa, eu estou muito feliz. Aí ela foi compartilhar o que ocorreu. Por que ela estava procurando a gente? Porque ela estava em Guiné-Bissau, e o nosso ministério de mais de 20 anos foi com Guiné-Bissau. Ela estava lá recentemente também, né? Passou um ano e meio lá, e trabalha também com Libras, ela é intérprete, e lá ela encontrou uma igreja de surdos e perguntou como é que surgiu isso. E aí foi fruto desse trabalho lá atrás que Deus nos deu a oportunidade de plantar. Olha só. E ela perguntou, você lembra, conhece o... Aí falou o nome, né, desse colega. Lembro dele, então ele se converteu. E ele casou com a fulana. Se converteu. Estão lá na casou igreja. Com uma crente, virou pastor. Casou com uma surda que não era convertida, se converteu, hoje estão lá na igreja. Na igreja tem mais de 18 surdos. Olha então são só. Duas histórias de incentivo, de motivação, para que vocês sintam usados para poder alcançar esse grupo. Está aqui na nossa porta, na sua calçada. Muito bom. Estevão, se alguém que está aqui agora, nós temos aqui 16 pessoas presentes, fora eu e vocês dois. Se uma dessas pessoas quiserem ficar entusiasmado em aprender Libras, o que elas têm que fazer? Qual é o primeiro passo que elas têm que tomar? Quem elas procuram? Então, o que a gente sempre orienta é buscar uma escola que tenha uma validação, que tenha respaldo. Então, a FENEIS, né, é uma das escolas que a gente recomenda. INES, o INES, né? Todos os estados nós temos capitais, municípios, tem espalhado pelo Brasil inteiro. Essa é a primeira recomendação. Também as universidades hoje, e faculdades, elas têm cursos em todas as fases, nível básico, intermediário, avançado. Então, essas instituições, elas dão muito mais validade no seu diploma, na sua formação, por conta da estrutura
estrutura que se é feita. Eu não estou aqui desfazendo de cursos, nem de cursinhos, nem de Aham. igrejas que ensinam Libras. Mas eu estou apresentando esse escalonamento. Se hoje eu tivesse que fazer um treinamento, eu procuraria primeiro essas instituições. Poderia usar a igreja, o cursinho da igreja, para me ajudar, me auxiliar a aprender? Sim, eu posso. Mas lembra daquilo que eu comentei no início, sobre a estrutura da língua em Libras? Aham. Muitas vezes você faz um curso tão rápido que não é possível, dentro daquele conteúdo, trabalhar todos os aspectos da linguística da língua de brasileiras de sinais. Então, essa é a maneira como a gente olha, completa e diz assim, olha, Tá. Tá tendo uma dúvida. Uhum. assim, quem ensina melhor na língua inglesa é o professor falante nativo. No Certo. espanhol, é o nativo. Em Libras, não é diferente. Nós precisamos olhar para Conviver com ter o um surdo, né? professor surdo. A escola que tem um professor surdo, esse já é um carro-chefe. Opa, Tá bem. professor surdo? Beleza. Não desfazendo dos intérpretes e daqueles que são licenciados e aptos para poder ensinar. Né? Porque precisa ter letra Libras para poder ter a habilitação para ensinar. Mas o surdo ele vai passar com muito mais conteúdo, com muito mais estrutura a língua brasileira de sinais. Então, por isso que, se você quer ensinar Libras na sua igreja, procure um surdo, desafie ele, ofereça e dê apoio, traga o surdo, ele vai ensinar Libras para a sua igreja. E quando qualquer outro surdo passar e ver, tem um surdo ensinando ali, peraí, o vínculo começa com muito mais facilidade. Muito bem. Coisa boa, viu? Olha, infelizmente nosso tempo passa correndo. Já passamos Rápido. 47 minutos. Foi muito bom ter vocês essa tarde, poder compartilharem esse ministério de vocês, tirar dúvidas das pessoas. Realmente, eu particularmente acho que ainda existe um bocado de resistência, né? Se um surdo chegar na porta da igreja hoje, e a pessoa que está na porta for cumprimentá-lo, falar com ele, e ele não falar, ou ele fizer sinais, a pessoa vai ficar desesperada, não sabe o que fazer, não vai conseguir recebê-lo, quer dizer, então realmente nós temos que ter pessoas preparadas, pelo menos preparadas psicologicamente para encarar uma situação como essa, né? Isso. E às vezes a gente esquece de dar esse preparo, de mostrar para a pessoa como que ela deve relacionar-se com o diferente que chega na porta das nossas igrejas, né? Muito bom, gostei demais. Teve pergunta que foi feita aqui, tiveram uma dúvida se era IES ou era Inês, e aí o seu filho já explicou, o Ilan Black, o seu secretário, já explicou a diferença, que o IES Nem é o sabia que instituto tinha que vocês contratado trabalham. ele, secretariado. Pois é, tá vendo? Ele vai te cobrar o salário depois. Ó, tem uma pergunta aqui, eu acho que vai ser a última de hoje. Tá bom. Então, aprender Libras não é aprender a interpretação e traduzir? Pronto. Eu acho que são duas coisas, né? Isso. A aprendizagem de Libras, você está aprendendo a língua. Para fazer a interpretação, você tem que conhecer a estrutura da língua. Você pode até interpretar, mas o conhecimento da estrutura linguística de Libras vai te dar muito mais sustentabilidade no processo de interpretação da tradução, seja no culto, seja na conversa. Né? E tem a questão de também você saber trazer de Libras para o português. Aham. Se você não conhece a estrutura linguística da Libras, quando alguém comunica em Libras com você, para você traduzir para o português, essa é uma das grandes dificuldades exatamente por isso, por causa do nível de entendimento da língua. Então, por exemplo, hoje eu posso até traduzir em crioulo, eu ainda conheço, consigo falar em crioulo, que é a língua que a gente usava lá em Guiné-Bissau.
mas eu posso traduzir palavras. Agora, se alguém chegar e dizer assim, olha, você vai traduzir o fulano de tal que vai compartilhar aqui, ou vai fazer uma leitura, ou vai fazer um texto, ou vai dar uma palestra, é impossível. Porque essa estrutura, eu não tenho mais o entendimento, eu tenho o entendimento das palavras, de alguma outra estrutura de frases nesse conteúdo, né? Então, eu diria que para quem fez essa pergunta, as duas coisas é importante. Mas o mais importante é lógico, se você vai conhecer a estrutura da língua, é porque você já entende a língua, né? Então... Muito bem. A Lília fez uma observação aqui agora, falou assim, aí a observação dela, eu vejo que é aquele limite que os ouvintes têm, né? A Lília falou assim, deixa a Glória falar um pouco. A Glória está falando desde o começo. Só que em Libras. E é importante também destacar, ela prefere isso. Ela está dizendo, eu prefiro muito melhor para ela Libras do que falar. Ela se sente muito mais dentro do universo dela em Libras do que em português, né? Mas é bom destacar que essa questão da comunicação, né? Ela precisa ser eficiente e eficaz. E esse entendimento aí, por exemplo, como a Lília comentou, né? Muitas vezes você vê a pessoa verbalizando e sinalizando. Agora vai dar um exemplo aqui. Então, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Curitiba e queremos agradecer a presença de todos vocês. Isso é errado. Isso é o português sinalizado. Isso é errado. Português sinalizado, tá certo. Entendeu? Então, por isso que toda a dimensão dessa estrutura é que ela está usando a língua brasileira de sinais, e eu o português. Tudo bem. Gente, obrigado, muito obrigado. Foi uma grata surpresa, né? Eu vi a palestra da Glória no Congresso Online da editora, né? Acompanhei, tenho acompanhado outras palestras que ela tem dado. E realmente... da editora? Oi? O sinal da editora? É a pombinha. Impressão. Esse não é o sinal da pombinha. É da editora. Da editora Cristã Evangélica. Olha só. Importante. Então, esse tudo. Então, ele foi lá e juntou a pombinha, né? Imprimindo. A editora trabalha com impressão, então esse é o sinal da editora. Tá certo, e o sinal do IES, do Instituto de Expressão Surda? Ó, fechou, abriu. Fechou, abriu. O que representa isso? Interessante. É aquela... uma sementinha dentro de leão, que é a logomarca do IES. Ó. Aham, o símbolo dele. Se assopra e a semente sai. Muito bem. Meus irmãos, deixa eu orar com vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve Nós aqui. Muito obrigado. A presença dos nossos espectadores aí é de suma importância, porque eles geram as perguntas, eles ajudam a gente saber mais, né? Então foi feita a sugestão pelo filho do Estevão, o Ilan Black, que vocês que têm interesse, siga o Estevão e a Glória no Instagram. Qual é o Instagram de vocês? Estevão, _Glória. Muito bem, a Lília vai escrever aqui, vai colocar aqui nos comentários. Você siga eles ali, faça pergunta para eles, mantenha relacionamento, contato com eles. Eles vão poder tirar dúvida de vocês e ajudá-los aí a aprender um pouquinho mais sobre este universo que começa a fazer parte do nosso universo também, né? Um grande abraço. Tem muita gente que entrou aqui, gente do Rio de Janeiro, Londres, gente de Minas,
tem Goiás, tem Brasília, entrou São Paulo, tem muita gente que... até a Charlene, de onde que ela falou que ela é? Salvador, né? Então tem um monte de gente aqui interessado nesse assunto. Eu acho muito bom isso. O pastor Estevão nos passou, eu acho que você já passou o número da sua conta bancária já, né? Para ofertas. Mas tem que fazer isso? Sim, tem que passei. Fazer. Você vai passar para... Passou. Mas aí nós vamos colocar esta live, vamos colocar no YouTube. Até amanhã, no máximo, já está no YouTube. E lá nós colocaremos a conta deles, para que, se você quiser participar desse ministério, ofertar a eles, porque eles são missionários da Missão Cristã Evangélica. E eles dependem de ofertas, né? E como nós já temos falado aqui, o missionário, a oferta que ele recebe não é só para ele comer, não. Muitas vezes ele põe do bolso dele para realizar o ministério, né? Então, tudo que você puder ajudar, o pouco que seja. Não estamos pedindo para você fazer grandes ofertas, mas se você se comprometer com um pouco, mas com um pouco constante e fiel, vai ser de grande bênção para eles. Tá bem? Amém. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado pela vida do Estevão e da Glória. Obrigado a Deus porque o Senhor os tem usado por tantos anos neste ministério tão importante da tradução da Bíblia, em especial agora, e já há muitos anos, com Libras. Que o Senhor, ó Deus, dê a eles entendimento, sabedoria, supra todas as suas necessidades. Cubra-os com a tua graça. E que essa sabedoria, essa inteligência superabundante do Senhor neles possa gerar, ó Deus, um ministério tremendo, um ministério com muitos frutos para a honra do teu nome. Obrigado a Deus, obrigado por essa tarde, pelos irmãos e amigos que nos acompanharam aqui. Que o Senhor estenda também a tua graça sobre eles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos por acompanhar o Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Se você não nos acompanha, eu quero convidar você, que se você gosta de educação, de coisas sobre a área educacional, principalmente educação cristã, siga o nosso perfil aí, Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Todo dia tem alguma coisa nova para você. Obrigado, um grande abraço para vocês. Sintam-se abraçados, Estevão e Glória, e cada um dos nossos irmãos e amigos. Paz. Obrigado. Até mais. Até mais. Eu vou esperar mais uns segundinhos aqui para não cortar direto com as pessoas, tá?